Bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a criança ferida, a criança interior, a nossa criança, né, interna e que raios, afinal, isso tem a ver com o seu processo de emagrecimento. Porque pode ser que você já seja uma pessoa que chegou aqui meio terapeutizada, né? Terapeutizada pelas redes sociais, principalmente. E você vai buscar saber, né, sobre emagrecimento, você vai aí buscar, né, questões emocionais relacionadas ao emagrecimento, e mais cedo ou mais tarde você vai passar pelo lugar onde você vai ouvir alguém dizer que tudo é sobre a sua criança ferida. Você precisa acolher a sua criança ferida, você precisa entender a sua criança ferida. A sua criança ferida sente falta do afeto da mãe. A criança ferida que não teve, né, o apoio e a segurança dada pelo pai. Então, chega uma hora que a gente ouve tanto, né, falar sobre essa tal de criança ferida, que a gente normaliza que a gente às vezes nem entende muito bem. A gente só segue o fluxo ali terapêutico, né? E vai buscando questões, inclusive vai aumentando os nossos problemas. Não bastasse, não é este corpo que já tô aqui em guerra com ele, ainda tenho que pensar numa criança ferida. Então, Paulinha, por favor, me ajuda. A gente tá, né, fazendo aqui 45 pílulas para emagrecer e a ideia dessas pílulas é mesmo trazer questões do dia a dia. Sabe aquele óbvio que precisa ser dito? É sobre isso, sabe? É um óbvio que precisa ser dito. Afinal de contas, não é mesmo? A gente precisa entender quem é essa tal de criança ferida, qual é esse processo do emagrecimento que a gente nunca entende, que nunca dá certo. E a ideia dessas 45 pílulas é dar para você alguns passos na direção dos seus resultados esperados. São 45 mini aulas de 10 minutinhos. A ideia aqui é papum, sabe? É passo mesmo, é pílula para emagrecer. É bem pequenininha, diária, mas que se você tomar a sua de todo dia, eu garanto que você já vai gerar aí uma grande transformação que não é só por fora, mas que também, né, uma transformação que vem por dentro. Então, sejam bem-vindas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da nossa criança interior e eu vou trazer, né, de forma muito didática, por que que isso é tão importante, por que que a gente precisa olhar, não é, para essa questão da criança ferida dentro do emagrecimento e até como é que a gente faz isso, não é mesmo? Como é que a gente faz isso? Então, eu gosto de partir do princípio que existem mulheres que fazem tudo certo. Elas realmente fazem tudo muito direitinho. Elas estão ali seguindo, né, a alimentação e muitas vezes até fazendo um esforço muito grande para seguir essa alimentação. São mulheres que estão mudando seu estilo de vida, então estão ali começando, né, um processo de se cuidar, de ir para academia. Mas por algum motivo, durante algum tempo esse corpo não responde. Ou ele até respondeu um tempo, mas chega uma hora que ele para de responder. E aí vem a pergunta: você já parou para pensar que aquilo que realmente faz com que a gente sinta o peso, não é? O peso do corpo que você está agora, o peso do lugar onde você está, é uma parte de você lá atrás que precisou aprender a se moldar, a se ajustar a um ambiente que nem sempre era um ambiente funcional. Então, hoje é dia da gente falar sobre a relação do excesso de peso com as feridas emocionais e principalmente ali quando a gente fala de infância. Então, queria trazer aqui um conceito primeiro, né? Então, vamos lá. O que é a criança ferida? Vamos trazer isso para nós? Então, o que é essa tal dessa criança ferida? Como é que isso mexe com a gente? Então, criança ferida nada mais é do que a nossa parte emocional que guarda memórias, memórias que não foram digeridas, memórias que a gente vai chamar, dentro da minha linha, do meu método de trabalho, de feridas emocionais. Então, rejeição, abandono, humilhação, medo, culpa, traição. Então, criança ferida é a parte de nós, é uma parte emocional, é a nossa parte emocional. Então, eu gosto de falar, parece, gente.
aqueles bonequinhos. Já viu aqueles bonequinhos que um bonequinho entra dentro do outro, assim, ó? Já viu isso, né? Tem essa cena na sua cabeça? Eu tinha umas bonequinhas dessa. Tem um nome, é típica de um país, mas eu não sou essa pessoa que liga aos detalhes, eu sou a pessoa do contexto. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Então, criança ferida é como se a gente tivesse muitas partes de nós. Então, imagina que tem aquela bonequinha. Então, a sua criança ferida, ela tá aqui dentro. Ela é a sua parte emocional. A gente tem a nossa parte racional, a gente tem a nossa parte física, a gente tem a nossa parte espiritual, a gente tem a nossa parte emocional. Então, é como se fosse você pequenininha dentro de si mesmo. Boneca russa! Obrigada! Alguém jogou aqui no ar. Boneca russa! Muito obrigada. É isso mesmo, boneca russa. Nunca mais vou esquecer. Então, é a parte emocional que vive dentro de você. E olha pra gente como várias bonequinhas russas mesmo. Ah, agora eu vou repetir esse nome o tempo inteiro, que eu já aprendi. Olha pra gente como se a gente tivesse várias. Então, lembra, a gente tem a nossa parte emocional, a nossa parte física, a nossa parte mental, a nossa parte espiritual. Aqui a gente está falando da parte emocional. Separa de você sua parte emocional. A gente está falando da sua criança anterior. Então, é aonde fica guardado dentro de você todas as suas memórias. Todas as memórias, e aí a gente vai dar. Não é que só tenham memórias ruins. Isso também é uma coisa que a gente tem que trazer aqui, que tem que ser falado. Porque quando a gente fala da criança ferida, e justo, né? Tem gente que se refere a ela dessa forma, criança ferida. Mas a gente também pode chamar de criança interior. Até porque, gente, eu prefiro trazer esse conceito. Porque senão a gente passa uma vida inteira olhando para dor. Por isso que eu não gosto muito desse nome criança ferida, entende? Porque senão a gente vai olhar para as marcas da nossa infância só as negativas. E a gente também tem muita alegria, felicidade. Até porque criança é um ser, né, que é leve e feliz por si mesmo. Criança não precisa de muito para ser leve, para ser alegre. Criança se diverte, né, gente? Criança brinca com caneta, com pedrinha. Então, eu gosto muito mais de chamar isso de criança interior, porque a gente não pode esquecer que essa criança tem sim memórias não digeridas, feridas, e é essas feridas que a gente vai trabalhar para a gente, né, ter ali mais resultados no emagrecimento. São essas feridas que nos atrapalham. Mas a gente não pode esquecer que essa criança ferida também tem memórias alegres e que muitas vezes a cura da ferida é resgatar essas memórias alegres, essa alegria, essa autenticidade, essa espontaneidade que a criança traz, ok? Então, dentro dessas feridas dessa criança, ficam aquelas memórias do eu não sou boa o suficiente, eu preciso agradar, eu não posso errar. E a gente vai guardando essas feridas como essas frases, essas pequenas diretrizes que vão moldando como a gente se comporta na vida adulta. Então, a gente vai guardando essas imposições e elas acabam virando crenças e acabam virando e moldando os nossos comportamentos. Na vida adulta, essas feridas, elas vão se tornar, não é? Compulsão, autossabotagem, vergonha de si mesma, dificuldade de se cuidar, entendeu? Então a gente vai levando em casa, a gente vai levando ela para a vida adulta, trazendo essas questões, entende? Então, é aquela feridinha da infância, o não poder incomodar, o não poder desagradar, o não poder isso, o não poder aquilo, o não poder aquilo outro, a gente vai somatizando. E isso vai moldando o nosso comportamento da vida adulta. E esse comportamento da vida adulta é que de fato atrapalha o nosso emagrecimento. Ele vai gerar na gente a dificuldade de se cuidar. Então, como é que a gente vai ver isso? Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu tenho essas feridas? Como eu sei? A gente vai cuidar dessas feridas, como a gente vai encontrar elas no nosso dia a dia? A gente, quando a gente se vê comendo por carência afetiva,
quando a gente se vê comendo escondido por vergonha, quando a gente começa a engourdar como defesa para, por exemplo, não chamar atenção, não se expor. Consegue identificar isso no seu dia a dia? Essa coisa de comer porque está precisando de afeto, comer porque está precisando de um conforto, comer porque está precisando de um abraço, comer escondido. E eu me via muito nisso, sabia? Então, eu tinha essa coisa, gente, de toda vez que eu precisava comer alguma coisa gostosinha, eu saía de casa para comer fora. Porque dentro de casa eu precisava ser a filha perfeita, a esposa perfeita, a perfeita. Aqui estava sempre saudável. Então, se eu queria comer um pacote de biscoito, por exemplo, eu saía da minha casa e comia em outro lugar, na padaria, no caminho, fazendo compra no supermercado, pegava um pacote de biscoito, ia beliscando, pagava ali no caixa e jogava o pacote fora antes de chegar em casa. Então, olha como em pequenos toques do dia a dia a gente vai identificando a imagem dessa criança. Faz sentido aí para você que está assistindo? Consegue identificar? Então, como é que a gente vai identificar isso? A gente de verdade começa a identificar no nosso dia a dia problemas comportamentais, comportamento de criança, birra de não querer fazer o que tem que fazer, essa coisa do comer escondido, de comprar coisinhas, né, quando a gente está fora de casa. São literalmente comportamentos infantis ligados à comida. O do não querer comer legumes e salada, porque criança tem, né, essa versão do legumes e salada, querer fazer só o que quer, a hora que quer, do jeito que quer também é uma questão super infantil. Então, quando a gente vai identificando esses comportamentos, comer para agradar, quando a gente está na casa da mãe, da sogra, a gente come para agradar o outro, a gente repete o prato porque a avó gostava mais do neto que repetia o que estava no prato. Eu não sei na casa de vocês, na minha casa era assim. Então, se a gente repetia o prato, a gente se tornava a neta preferida da avó. Não deixar comida no prato, porque o pai dizia que quem deixava comida no prato matava as outras crianças de fome, não é mesmo? Todos esses são comportamentos infantis. E nós, mulheres, não entendendo como é que a gente vai buscar esse comportamento infantil, a gente começa a sentir raiva de si mesma. Quando, na verdade, todos esses comportamentos são daquela criança que a gente esqueceu. Então, como é que a gente caminha, né? Como é que a gente trabalha isso dentro da vida adulta? Como é que o que que eu faço com essa criança? Pronto, Paulinha, descobri. Então agora fez todo sentido para mim essa coisa da criança interior. Agora fez sentido para mim essa coisa de ter uma criança dentro de mim. Reconheci, ela tá aqui mesmo. E eu me comporto muito desse jeito. Como é que eu olho para isso? Então, primeiro, eu vou usar uma palavra, a gente parece, como é, clichê terapêutico, mas é sobre acolher essa criança. E acolher quer dizer quais necessidades dessa criança não foram atendidas durante a infância. E aqui não existe culpa, né? Não é, minha mãe não me deu, né? Minha mãe que é culpa. Não é. É quais necessidades eu tinha quando eu era criança e porque minha mãe trabalhava demais, porque a minha família estava passando por um perrengue financeiro, porque, sei lá, tinha alguém doente na minha família, por qualquer condição, elas não foram atendidas. E aí eu começo a identificar isso. Quando eu identifico e tomo esse lugar de fazer por mim aquilo que eu gostaria quando era criança de ter recebido, o corpo não precisa mais gritar. Os nossos comportamentos mudam e porque os nossos comportamentos mudam, o corpo muda também. Vocês conseguem perceber, já que a gente está falando de criança, ó, já estourei os 10 minutos aqui, né? Ai, como é difícil, gente, bater 10 minutos na live quando o assunto é profundo, mas vocês conseguem perceber que quando a gente engorda, o fato de estar acima do peso dá pra gente, em algumas questões, não é todo perfil que acontece isso, mas na maioria das vezes, engordar deixa a gente com mais cara de criança, rostinho de bolacha, um corpo redondinho, perninha e braço roliço. Percebe que essa criança tá vindo, tá mostrando ali por fora aquilo que ela quer de você por dentro?
Então, o primeiro convite é esse da autoobservação. Entende? Então, quando você come sem fome, ou quando você enxerga no seu corpo esses traços ali daquela menina infantil, o que é que você está querendo silenciar? Quais foram as necessidades emocionais dessa criança que não foram atendidas, que estão ali gritando para te chamar atenção e você está insistindo em não ver? Porque aí sim, quando a gente assume esse lugar de se maternar, de se cuidar, de abraçar aquela necessidade infantil de uma forma adulta, então eu vou conversar com a minha criança interior agora do meu lugar de adulta, mostrando para ela que existe um adulto responsável aqui que vai tomar a frente, que vai sim dar para ela todo aquele cuidado, afeto, carinho, às vezes coisas que ela queria ter e não pôde ter, que tem muito a ver com a escassez. Então, a minha parte adulta vai sim tomar conta, acolher essa criança, ouvir as necessidades dela, inclusive de alegria, de se divertir, de voltar a ser espontânea, de se reconectar com coisas que a gente gostava de fazer quando era criança e a gente abandonou, porque a gente ficou adulta, chata e séria. Então, eu vou mostrar para essa criança que eu tô presente, mas no meu lugar de adulta, da minha construção de adulta. É eu cuido de você, criança, e não eu me transformo em você, criança. Entende? Não eu vou voltar a ser criança e continuar pedindo aquelas coisas que toda criança. Não, 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 não. Do meu lugar de adulta, o que é que eu posso fazer para acolher essas necessidades? Para que eu seja responsável por fazer por mim aquilo que eu gostaria de ter recebido lá atrás. Aí sim, a gente entende que a criança não precisa mais gritar para chamar sua atenção. Então, logo você não precisa mais carregar esse peso. O peso de feridas, peso de dores, peso de responsabilidades que vieram muito antes da hora para essa criança e que ela não soube lidar. E porque ela não soube lidar e você ignorou até hoje, a gente continua carregando. É importante dizer aqui que a única forma que a gente tem, o nosso único termômetro, o nosso único alarme para olhar para as questões não resolvidas, gente, é o corpo. E esse corpo vai fazer isso engoidando ou ficando doente. Não existe outra forma de te sinalizar. Ninguém vai te falar, você não vai sonhar que você teve uma dificuldade, uma ferida. Não, a gente só vai conseguir olhar para isso pelo corpo. É quando o corpo grita que ele chama a nossa atenção. Então, vamos até mudar a forma da gente olhar para as questões do nosso corpo que a gente sente raiva, que a gente odeia, que a gente quer acabar com elas, sabendo ouvir os sinais do corpo. Então, não preciso nem falar, né, gente? Essa é a base do meu método. E é uma coisa assim, né? A gente fala, né? Às vezes é tão óbvio, mas que ninguém tem obrigação de saber. E aí, muitas das tuas dificuldades tá dentro desse óbvio de, tipo, nem saber o que que é essa tal da criança ferida. Você fica tentando tratar, mas você nem sabe o que que é. Então, essa é a base do programa Emocionalmente Magra. Essa é a base do meu método, né? Seja qual for o programa, que é voltar e ouvir o que o corpo tá te dizendo. E para isso, dentro do programa, a gente vai ter testes a fazer de sinais e sintomas do corpo para a gente saber identificar o que que esse corpo está querendo mostrar para a gente e pelo que o corpo mostra, qual é a ferida que se mostra ali e aí sim saber como lidar com ela. Então, gosto de dizer isso aqui porque essa é a base, né? Toda a base do método e é aquilo que eu te falei, o óbvio precisa ser dito, né? Muita gente nem sabe que essa é a base, né? É a característica principal do meu trabalho. Então, cabe dizer aqui, se você puder continuar acompanhando as pílulas que estão sendo entregues aqui de forma gratuita diariamente, você tende a ter excelentes resultados. Tá bom? Então fica aqui o convite, live entregue. Agora todo mundo
sabe o que é criança ferida. Me diz aí se você conseguiu entender isso e enxergar seus comportamentos infantis. Não esquece de interagir nos comentários. Essa live ela fica aqui no Instagram, mas ela também tá lá no YouTube. E se você estiver no YouTube, não esquece de comentar, de curtir aqui e se inscrever no canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito valioso e para que ele entregue isso para muito mais pessoas. Eu vejo vocês aqui nos próximos 42 dias, né? Já foram 3 pílulas, então eu espero encontrar vocês aqui nos próximos 43 pílulas, todos os dias ao meio-dia, e depois, né? Esse conteúdo fica até o meio-dia do dia seguinte, para você estar sempre com a sua dose diária em caminho ao emagrecimento emocional. Um beijo para vocês, bom almoço aí, obrigada por almoçarem comigo, não é? Tô super feliz por isso. Tchau, tchau.